Diz assim, ó: eu não vou deixar que essa noite seja desperdiçada na minha vida, de maneira nenhuma. Eita glória, bate palma para Jesus. Então, pessoal, olha o que está dizendo aqui a palavra. Hebreus 11, versículo 1 diz o seguinte: ora, a fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós sabemos muito bem disso, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criadas, de maneira que aquilo que se vê não foi feito pelo que é aparente. Amém? Bota 30% aí, na presença dos anjos, 30%. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, né? Então, como eu disse, né, como é forte, né, como é sobrenatural as coisas de Deus, porque aquilo que nós estamos vendo hoje, que nós estamos vendo aqui, estamos vendo nas nossas vidas, ele não foi criado, né, que não foi criado daquilo que é aparente, tá certo? Então as coisas que nós vemos hoje, que nós vivemos, ela não foi criada a partir disso aí que você está vendo agora, né? Algo maravilhoso que Deus já fez na tua vida, né? Esse milagre que já aconteceu na tua vida, essa transformação na tua vida, na vida desta pessoa. Então nós podemos olhar para essa situação ou para essa pessoa que já foi transformada pelo sangue de Jesus, e nós entendemos que essa coisa nova, esse algo novo não foi criado a partir do que tu está vendo agora, porque nós estamos vendo agora aquilo que não existia, mas Deus, pela sua palavra, Ele trouxe a existência. Não existia, agora existe. Tu não era crente, agora tu é. Tu não era manso, agora tu é. Tu não era santo, agora tu é. Tu não tinha um Espírito Santo, agora tu tem. Olha aí quantas coisas mudaram na tua vida. Então, pessoal, foi pela palavra. Deus, Ele criou as coisas. Aqui está dizendo os mundos, né? A terra, as galáxias. Tudo Deus criou pela palavra. Como é forte a palavra. Ela é tão forte que a parte principal do culto, não que as outras não sejam importantes, o culto é um conjunto, mas uma das partes mais principais do culto é a pregação da palavra, né? Porque a palavra, né? A palavra ela tem poder, ela gera transformação. A palavra, ela tem a função, né? Ela tem a qualidade, ela tem um dom de mudar a água, transformar a água em vinho, né? A palavra, ela tem o dom de transformar a nossa maneira de pensar, de agir. Na verdade, a palavra, ela tem este potencial de mudar rotas, mudar destinos, né? De criar destinos proféticos, né? De mudar a maneira de pensar. A palavra, ela tem a capacidade de fazer aquilo que está escrito lá no livro de Romanos 12, se eu não me engano, versículo 1, é o segundo que diz, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, você não é para nós nos conformarmos com este mundo, com essa situação, com a tua vida. Não é para conformar com o que o mundo diz que nós devemos ser, o que o mundo diz, como nós devemos andar, nos vestir, como nós devemos nos comportar. Nós não devemos andar de acordo com o curso, com as regras, com a cultura, com os dogmas, com os costumes deste mundo. É isso que a palavra está dizendo. Nós não devemos nos conformar com isso, né? Mas nós temos que transformá-lo, né? Nós temos que nos transformar pela renovação da nossa mente. Por quê? Porque a única maneira da gente ser transformado é quando muda a mente. E a palavra de Deus, ela tem
este poder de transformar a mente. Aí, galera do apoio, ó, tá precisando de ajuda a criança ali atrás. Ó, fique ligado. A Yara que está na escala hoje das crianças, ela não veio. Tá certo. Então, pessoal, mas pode deixar as criancinhas tão quietas aí, pode deixar elas aí mesmo, viu? Vai ficar aqui, tá certo? Então, pessoal, a palavra de Deus, ela tem esse poder de quê? De transformar a nossa maneira de pensar, porque enquanto a gente não mudar a nossa maneira de pensar, as coisas não vão mudar. As coisas não mudam porque tudo que está em nossa volta, tudo que está acontecendo na tua vida hoje, é resultado da maneira que você tem aprendido a pensar. Porque o que a gente pensa, aliás, a maneira que a gente pensa, né, a maneira que a gente usa os nossos pensamentos, a nossa mente, isso aí foi algo aprendido. A gente aprende a pensar de uma determinada forma, né, através dos costumes, da família, da cultura, do que o mundo fala, das amizades, da cultura da nossa cidade, estado, país. Então nós aprendemos o que as mídias sociais, tecnológicas, os meios de comunicação, eles nos ensinam. Então a gente, desde o nascimento, a gente aprende uma maneira, um estilo de pensamento de acordo com aquilo que nós estamos sendo alimentados. De acordo com aquilo que a gente está sendo alimentado, né? É como a parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear, e no meio do caminho as sementes caíram, e veio as aves do céu e comeram aquela semente. Depois outra parte caiu sobre pedras e não pôde prosperar porque não tinha raízes. E depois outra parte caiu sobre espinhos, não pôde prosperar porque os espinhos o sufocaram. E por fim a palavra caiu numa terra boa, onde ela pôde ser produzida a 60%, a 80%, a 100%, 150%. Então a nossa vida é assim, nós somos como uma terra, tá certo? Nós somos como uma terra onde constantemente está sendo semeado a semente, tá certo? E essa semente é que vai moldar a nossa maneira de pensar. Isso é tudo Bíblia, está tudo na Bíblia. Tá certo? Isso aqui não é pensamento positivo, isso aqui não é teoria dos Illuminatis, isso aqui não é a lei da atração, isso aqui é Bíblia, estou falando de Bíblia, tá certo? Então tudo é que a Bíblia fala, ela diz, vocês precisam mudar a maneira de pensar, não se conforme com este mundo, com essas regras, não se conforme com esses dogmas, com esse estilo, com essa cultura, não se conforme com esses ideais que o mundo tem lançado sobre as vossas vidas, o que o mundo tem semeado nas nossas vidas, porque o mundo é como um semeador. As pessoas que estão em nossa volta são os nossos semeadores, e nós somos uma terra na qual ela recebe a semente. Então quem é os semeadores da nossa vida? Primeiramente, é os que moram com a gente na mesma casa. As pessoas que convivem com a gente, geralmente pais e irmãos, então são os primeiros semeadores da nossa vida. Depois vem as amizades, as pessoas do colégio, pessoas do trabalho. Aí vem as mídias sociais e os meios de comunicações. Aí vem a cultura da terra, da cidade, do país. Então tudo isso aí são os semeadores da nossa vida. E querendo ou não, eles estão constantemente lançando sementes nessa terra aqui, nessa terra aí do teu coração. E é essa semente que está sendo semeada do teu coração, que querendo ou não, ela vai definir a tua maneira de pensar. E a palavra de Deus, ela tem um poder de modelar isso. Não só a palavra de Deus, mas a palavra. A palavra, ela tem um poder de modelar isso. É aquilo que a gente escuta. Se a gente está escutando é da palavra de Deus, se é essa semente que a gente está deixando ser semeada e prosperar no nosso coração, então vai acontecer o que o Paulo disse. Nós seremos transformados e nós seremos diferentes no meio deste mundo. Nós seremos transformados e passaremos a viver as bênçãos do Senhor.
Nós seremos transformados e nós pensaremos de acordo com aquilo que o Espírito Santo quer para a nossa vida. Porque ele disse, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então somente quando a gente se permite ser transformado, mas pela boa palavra, pela boa semente semeada no nosso coração, então aí sim nós vamos adotar um estilo de pensamento, uma maneira nova de pensar, e esta maneira nova de pensar vai nos fazer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O problema é que tem muitas pessoas que não estão vivendo, experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque não está se deixando, não está se permitindo ser transformado pela verdade de Deus, pela boa semente. As pessoas estão mais se permitindo que a má semente do maligno, ela venha prosperar no seu coração. Observe que na parábola do semeador tem a semente que ela é roubada, no meio do caminho ela não prospera, porque as árvores vêm e arrebatam. Tem a segunda parte da semente, que elas não são, até que elas são semeadas, só que sob pedras, não que tem raízes profundas. Então essa semente também não prospera, que está nos espinhos também não prospera. E quando ela vem prosperar da terra boa, então nós é que definimos qual a semente que vai prosperar na nossa vida ou não. Né? Porque o pássaro, ele pode até pousar na nossa cabeça, na tua cabeça, tu só pode deixar ele fazer a ninhada. Se for a semente que não presta, a semente do maligno, ele pousar ali, a semente ela vem, mas a questão é se você vai deixar o pássaro fazer o ninho ou não vai deixar. É nós que vamos permitir ou não permitir, é nós que devemos usar a inteligência que Deus nos deu, porque nós somos seres racionais. Sim, isso, nós somos seres racionais e Deus nos deu, né, Deus deu o livre-arbítrio. Então, cabe a nós decidir o que é interessante para nós e o que não é interessante. Então, é essa decisão que vai lhe dar um estilo de pensamento. Aí tem muitas pessoas que estão na casa de Deus, estão buscando ao Senhor, estão questionando, mas por que é que as coisas não estão dando certo? Por que é que eu não prospero? Por que é que as coisas não mudam? Por que é que as promessas na minha vida não se cumprem? É porque você não está se permitindo a boa palavra, a boa semente de Deus transformar a tua maneira de pensar. Tem que mudar a maneira de pensar. Esquece o que os teus pais te ensinaram. Esquece o que a cultura dessa cidade te ensinou. Esquece o que tu aprendeu através dos meios de comunicação. Esquece tudo isso e adota uma nova maneira de pensar. Se permita. Porque se nós nos deixarmos ser igual à multidão, né? Se nós, tudo que a gente for fazer, a gente primeiro observar o que é que a multidão está fazendo, para também fazer, então nós vamos ser igual à maioria. Na geração de Davi, quantos reis Israel teve na geração de Davi? A geração de Davi teve rei Saul e teve o próprio Davi, rei Davi, não eram muitos, né? Então Deus escolheu Saul, depois Deus rejeitou Saul e escolheu Davi. Mas naquela geração, então observe que Davi foi o escolhido, Davi foi rei, Davi foi ungido, Davi tinha a promessa de Deus, a maior promessa de Deus, e o restante era a multidão. Por quê? Porque Davi, ele adotou uma maneira diferente de pensar da maioria das pessoas da multidão. Enquanto o Golias perguntava durante 40 dias, de manhã e de tarde, quem é que vem lutar contra mim? Ninguém tinha coragem de se disponibilizar, ninguém tinha coragem de enfrentar o gigante. Mas Davi, da primeira vez que ele ouviu, quando ele chegou para entregar uma encomenda para os irmãos, então o gigante chegou e disse: quem é um homem valente que se dispõe a guerrear comigo? Nessa mesma hora aconteceu o que já vinha acontecendo vários de Israel. Todo mundo se esquivou, todo mundo se escondeu, todo mundo ficou calado. Mas Davi, ele não olhou o que é que a multidão estava fazendo. Davi, ele não parou para ver o que é que a maioria escolheu,
fazer. Mas Davi, ele tomou uma decisão pessoal. Davi, ele escolheu baseado na sua própria forma de pensar, não na forma que a maioria das pessoas pensa. Porque se ele fosse decidir o que fazer baseado no que a maioria das pessoas pensa, simplesmente ele não teria feito nada, teria ido embora. Mas ele resolveu se basear numa maneira diferente de pensar. Por isso que ele teve coragem para dizer: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Saul, não desfaleça o teu coração, porque eu enfrentarei este gigante. Se ele não tivesse mudado a maneira de pensar, se ele não pensasse de uma maneira diferente do resto da multidão, jamais ele teria se destacado de tal forma. Foi por isso que Davi disse para o profeta Samuel: Samuel, vai até a casa de Jessé Belemita, porque lá eu ungirei o próximo rei de Israel. Você vai encontrar o meu ungido. E Samuel, ele chegou na casa e olhou para Eliabe, Samar, Abinadab. Ele achava que eles seriam o rei por causa da sua estatura, por causa, não sei, da sua eloquência. Mas Deus disse: Samuel, não é ele, Samuel, não é Samar, não é Abinadab, não é Eliabe. Samuel, eu não olho do jeito que o homem olha, eu olho para o coração. Não é esse. O meu ungido está ali. Enquanto ele não chegar, ninguém se assenta à mesa para comer. Então Davi chegou e Deus disse: olha aí o meu ungido. Porque Deus sabia o que é que tinha no coração de Davi. E no coração de Davi não tinha nada demais não. O que tinha no coração de Davi simplesmente era diferente do que tinha no coração da maioria. O que Deus encontrou em Davi foi um coração diferente. Ele pensava diferente. E pelo motivo de ele pensar diferente, ele agia diferente. Ele tomava decisões de uma forma diferenciada. E é isso que Deus precisa, que tenha alguém que se comporte diferente dos demais. E é isso que Deus precisa no corpo de obreiros, que tenha alguém que pense e reaja diferente dos demais. É isso, alguém que toma uma atitude, alguém que faça uma diferença positiva, alguém que haja para o bem desse ministério. É isso que Deus está olhando. Não adianta acontecer alguma coisa aqui e o obreiro olha para para o outro, vê se alguém vai fazer alguma coisa. Se todo mundo ficar sentado, eu vou ficar sentado, mas se levantar, eu me levanto. Não, tem que ser diferente. Porque se tu se comportar assim, no dia que o gigante aparecer, tu vai fazer que nem fez a multidão de Israel. Todo mundo teve medo. Mas se você for diferente, você vai ser o próximo que vai dizer diante da adversidade: quem é este incircunciso para afrontar o exército dos deuses vivos? Deixa que eu enfrentarei este gigante. Porque os olhos do Senhor estão para os que são positivamente diferentes. É por isso que poucos se destacam. Quem é que se destaca? É a multidão ou é a minoria quem se destaca? Quem destaca são um pouco a minoria que se destaca. Então, se você está olhando qual é a reação da multidão para tu poder agir também, você está no caminho errado. Você vai ficar na multidão apenas. Se as suas decisões estão baseadas nas decisões de que a multidão faz, você vai ficar para trás, porque a multidão ficou para trás. Se você olhar o culto de quinta-feira, não, mas o culto de quinta-feira não vai muita gente, eu também não vou. O culto de quinta-feira o pessoal não gosta muito de dar glória a Deus, eu também não vou dar, porque não tem ninguém dando glória. Mas na hora que começar alguém dar glória, eu vou dar também. Eu não vou me levantar não, porque eu estou observando ali, ninguém se levanta, nem os obreiros, é tudo calado, com a boca fechada, travado, não fala nada. Então quem sou eu para falar? Mas ainda que eles estejam calados, com a boca travada, calado, sem dizer nada, você que está aí atrás faz a diferença. Você que está aqui, chegou aqui, faça a diferença. Oi!
E o Alex escapou hoje porque ele se sentou ali no meio da multidão. Eita, diz assim, glória. Mas sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um alinhamento. Eu estou provocando em vocês um coração novo, um coração de Davi. Eu estou querendo extrair um coração diferente aqui, Você pode ter chegado igual a multidão, mas você não vai permanecer igual a multidão. Quer ser matador de gigante? Então anda com matador de gigante. Tu quer ser matador de gigante? Então não olhe para a multidão não, porque a multidão fugiu do gigante. Olha para quem matou o gigante. E eu creio que Deus vai suscitar no meio aqui alguns matadores de gigantes. E o que é que a palavra está dizendo? Versículo 3, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Olha aí o que é que eu estou falando. Aquilo que se vê hoje não foi feito daquilo que é aparente, né? Sabe que o Davi e outros ungidos que estão na Bíblia, eles identificaram isso, né? Porque aquilo que se vê hoje não foi feito daquilo que é aparente. Ou seja, Davi, ele não foi olhar para a aparência, ele não foi olhar para a multidão, ele não foi olhar para o que os outros estavam fazendo. Por quê? Porque o que foi feito de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Se Davi tivesse tomado uma decisão de matar o gigante, de enfrentar o gigante ou não, baseado na aparência, ele tinha desistido. Porque a aparência, a atmosfera, o clima era de pavor, era pânico. 40 dias de manhã e de noite não tinha quem tivesse coragem de enfrentar Golias. O próprio rei Saul, ele estava atormentado, ele estava preocupado, ele estava angustiado porque não tinha nenhum soldado valente naquele exército à altura de Golias. Não tinha ninguém com porte físico, não tinha ninguém com as armaduras, né, consoante as armaduras de Golias. Por isso que Saul estava preocupado. Aí depois que Davi disse, deixa que eu enfrentarei este gigante, então Saul pegou as suas armaduras e colocou em Davi. Por quê? Porque Davi ali aparentemente não tinha experiência, não era soldado. Se ele não era soldado, ele não tinha armadura de soldado. Aí ele, observe, Davi, aquele que disse, eu vou enfrentar o gigante no meio de um exército, ele não tinha aparência de soldado, ele não tinha. E o que é que a palavra está dizendo? De maneira que aquilo que foi feito, foi criado, não foi feito do que é aparente. Davi não tinha aparência de guerreiro, não tinha aparência de lutador de boxe, Davi não tinha aparência de lutador de sumô, ele não tinha aparência de nada. Então Saul decidiu colocar as armaduras para que ele ficasse parecido com o seu exército. Davi, como é que é? Como é que é? O que é que a palavra está dizendo? De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Saul queria deixar ele parecido com os demais. Queria dar aquela couraça, queria dar aquele escudo, queria dar aquela espada, igualzinho daqueles que tiveram medo de enfrentar o gigante. É isso que a pessoa que pensa diferente, ela vê. Porque se Davi fosse olhar, ora, se eu for guerrear contra se eu vou guerrear com esse gigante, no mínimo eu tenho que olhar como é que eles se vestem, né? Tem pessoas que dizem assim, vão sair para algum lugar, vão para um casamento, uns 15 anos. Aí a primeira coisa que a pessoa faz é ligar para o seu amiguinho, para sua amiguinha e pergunta assim, ei, tu vai com que roupa?
Tu vai de roupa simples, tu vai de roupa, né? Tu vai de vestido, como é? Ei, homem, ei macho, tu vai de quê? Tu vai de paletó, tu vai de cima, tu vai... Como é? É pai de bermuda, é pai de sapato. Então, ele vai entrar em contato com os outros para saber como é que os outros vão fazer. Sendo que a palavra está dizendo que as coisas que são criadas, elas não são feitas do que é aparente. Aí as pessoas estão procurando aparência para poder imitar os demais. Sendo que Davi disse, não, eu não vou vestir isso aí não. Eu não quero essa armadura. Ele não se importou se ele ia entrar naquele embalo, naquela guerra, com a caráter de soldado. Para ele não importava se ele fosse chegar naquela batalha igual, vestido igual os demais, não. Pode deixar que eu tenho aqui a funda, eu tenho aqui as minhas pedras aqui, pode deixar que eu vou enfrentar aqui com minhas armaduras. Acredito que Saul, não está escrito essa parte, mas acredito que Saul, não, Davi, para você enfrentar o gigante, você tem que vestir roupa de soldado. E Davi, não desfaleça o teu coração, porque hoje mesmo eu ferirei este gigante. Eu cortarei a sua cabeça e darei no arraial dos filisteus. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ó Saul, não vai ser com pau, não vai ser com lança, não vai ser com escudo, não vai ser com capacete, mas é no nome do Deus dos exércitos. Eu derrotarei esse gigante. Eu acredito que nessa hora, quando Samuel, o que ungiu Davi, que estava atrás das malhadas, ficou sabendo dessa notícia, e eu acredito que Deus falou aos ouvidos de Samuel, não tem na Bíblia, eu estou imaginando isso, né? Eu acredito que Deus falou para Samuel, está vendo Samuel, está vendo como ele é o meu ungido? Porque Samuel não queria ungir Davi, porque Davi era raquítico, não tinha aparência de guerreiro. Mas quando Davi disse, eu enfrentarei este gigante, não com pau, mas é no nome do Senhor dos Exércitos, eu fico imaginando o Espírito de Deus sussurrando nos ouvidos de Samuel. Aí Samuel, aí ó, eu te falei Samuel que ele era o meu ungido. Eu não te falei Samuel que ele era diferente. Eu não te falei que eu não olho para o coração, eu não olho para o homem, mas eu olho para o que tem dentro de homem. Olha aí Samuel. E agora Davi, mudei toda a pregação. E agora Davi, está tão bom essa parte de Davi. E agora Davi lá no arraial dos filisteus, no meio do combate. Então de repente lá vem Golias com as suas armaduras. Lá vem ele com seus escudos, com as suas lanças. Então Davi enfrentou o gigante apenas com uma pedra. Para resumir, ele tirou uma pedra da sua funda, ele colocou na sua baladeira e atirou na cabeça, na testa do gigante. E o gigante caiu. Então Davi foi até lá, ele puxou a espada de Golias, e agora ele corta a cabeça de Golias, ele levanta a cabeça de Golias como troféu. E ali nas arquibancadas, se tivesse arquibancada, estava lá o pessoal, já estava os filisteus, estavam os israelitas, estava o rei Saul, estava o exército do rei Saul, estava lá assistindo. Aquele rapaz raquítico, sem fardamento, né, sem ter nenhuma, como é que chama, de soldado, sem ter nenhuma patente lá referente ao exército. Então agora Davi estava lá no meio do arraial, correndo com a cabeça do gigante Golias na mão. Aí eu acredito que o Espírito de Deus sussurrou mais uma vez nos ouvidos do profeta Samuel. E aí Samuel, o que é que tu diz? Ele é ou não é o meu ungido? Samuel, eu te falei que eu não vejo como homem vê, mas eu olho para o coração. Eu conheço o coração de Davi. E o coração de Davi não tem nada demais. O que tem no coração de Davi é porque ele pensa de uma maneira diferente. Se Deus for depender de quem pensa igual à multidão, Deus está aflito. Porque o gigante se levanta
E só quem tem coragem de enfrentar gigante é quem pensa diferente, é quem é renovado na mente. É quem é transformado igual que está em Romanos 12. Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com essa situação. Não vos conformeis com esta vergonha. Não vos conformei com este negócio. Mas sejais transformados pela renovação da nossa mente. Muda a tua maneira de pensar. Pede a Deus um coração novo. Pede a Deus sabedoria. Pede a Deus para ser diferente. Porque quem subiu no trono de Israel não foi a multidão, mas foi só um. E quando a Bíblia fala em coração, está falando da mente. Eu não olho para o homem, eu não olho como os homens olham, mas eu vejo o coração. E se de repente eu der um tiro aqui, eu não vou dar um tiro agora, só estou avisando. Se de repente eu der um tiro aqui agora, eu quero ver quem é que vai se comportar diferente. Eu quero ver se tu vai fazer algo diferenciado, ou se tu vai olhar para quem está do teu lado, do lado de outro, e vai fazer a mesma coisa que ele está fazendo. Pá! Agora, se na hora que eu tivesse dado um tiro, tivesse levantado alguém da cadeira, tivesse corrido aqui, tivesse rodeado aqui, tivesse voltado, eu tinha dito: aí tem coração de Davi. Fizeram tudo igual. O outro começou a dar glória, então começou a dar glória. Ninguém deu pulo, ninguém correu na igreja, ninguém deu cambalhota, ninguém subiu na parede, ninguém disse uma coisa inusitada, ninguém... Está entendendo? Mas isso aqui é o exército Deus vivo. Nós estamos sendo treinados. Nós estamos sendo alinhados para algo novo que vem aí. Nós estamos sendo transformados. O que foi que Paulo disse? Transformai-vos. Então, se ele está dizendo transformai-vos, então é porque a pessoa tinha um coração comum. Ele não está falando para quem tem coração de Davi. Ele não vos conformei com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Então ele está falando com a multidão. Ele está falando com quem se comporta igual a multidão. Ele está dizendo assim: ei, muda o teu coração, seja diferente. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos sendo moldados para ter um coração, para agir diferente, para ser diferente lá no teu trabalho, para ser diferente lá na tua rua, para ser diferente na tua família, para ser diferente. Como um exemplo, dentro de uma empresa onde tem várias pessoas recrutadas, trabalhando de carteira assinada, geralmente quantas pessoas têm coragem de repente dizer: não, a partir de agora eu peço minhas contas, não quero mais trabalhar não, aqui não, porque agora eu vou trabalhar por conta própria, ou eu vou abrir um pequeno negócio, ou eu vou abrir uma empresa. Quantas pessoas têm essa coragem lá no teu trabalho, que tu trabalha ou que tu já trabalhou um dia? Quantas pessoas tiveram essa coragem, diz, lá no meio de 50 funcionários, 100 funcionários, 200? Quantas pessoas que tu conhece que disse: não, eu saí porque agora eu vou trabalhar por conta própria, abrir uma empresa? Conhece? Tem? 1, 2, pode ter. Conhece 1, 2, talvez, no meio de uns 50, 100, 200. Está entendendo? Teve a diferença. Isso não quer dizer, eu não estou dizendo, eu não estou considerando se a empresa deu certo ou não deu certo. Eu estou falando da diferença, da ousadia, da coragem. Pensou diferente. Eu estou usando como exemplo, eu estou falando das coisas terrenas para comparar com as coisas espirituais. Não foi Jesus que disse para Nicodemos: Nicodemos, tu não está entendendo nem as coisas terrenas que eu estou te falando, ainda mais espirituais. Ou seja, Jesus falava de coisas terrenas através de parábolas para comparar com as espirituais. Então, da mesma forma, eu falo aqui das coisas terrenas para comparar com as coisas espirituais.
Você tem que ser diferente dentro de uma empresa. Quantas pessoas são levantadas para ter um cargo de chefia? Vai ser levantado quem se comporta diferente. Só se comporta diferente quem aprende a pensar diferente. Porque pensar diferente é um aprendizado. Você toma uma decisão. A partir de agora eu vou pensar diferente. É uma decisão. A partir de agora eu vou aprender. Eu quero aprender. Eu vou parar para ouvir. Eu vou aprender. É isso que Paulo estava falando em Romanos 12. Eu vou me permitir a pensar diferente. Esta pessoa aqui que pensa diferente, essa pessoa aqui que teve bons resultados, eu vou me permitir, eu vou ouvir o que é que ela tem para dizer e vou me permitir, porque enquanto eu não mudar meu jeito de pensar, nada vai mudar. Nada vai mudar. E tudo começa de um sentimento. Tudo começa de um sonho. Porque Deus é quem coloca o querer e o efetuar. Então, quando o querer de Deus chega, ele chega como a forma de uma pequena ideia, um pequeno pensamento, seja das coisas espirituais ou seja das coisas aparentemente materiais, porque não é material. Se o querer vem de Deus, pode ter aparência de material, mas não é material, é espiritual. Se Deus que colocou no teu coração para abrir esse negócio não é secular, não é terreno, é espiritual. Se foi Deus que colocou no teu coração de tomar essa decisão, se é de Deus essa decisão, isso aí não é carnal, é espiritual. Se o seu emprego foi Deus que deu, foi essa porta foi Deus que abriu, então esse trabalho aí não é só secular, ela também é espiritual. Você lá dentro não é apenas um funcionário, você também é um sacerdote, porque foi Deus que te colocou lá. Então tudo começa aqui numa fagulha, uma faísca, um pensamento. Parece um pensamento bobo. Mas se o pensamento é de Deus, então a cada dia ele vai tomando uma nova forma. A cada dia apenas um pensamento que inicialmente ele pode até parecer ridículo, mas se é de Deus, foi Deus que soprou dentro de você esse pensamento, então a cada dia ele vai amadurecer. O pensamento, quando você for ver aquilo que você não tinha coragem nem de falar, porque quando vem, Deus coloca um projeto grande no coração de um homem, de uma mulher, inicialmente a pessoa não tem coragem nem de falar, nem para o seu cônjuge, mas aquilo que vem de Deus, ele começa a tomar progressão, e quando você menos espera, você vai contar para a pessoa que você mais confia, para a pessoa que você tem mais intimidade. Você vai começar, quando você menos esperar, você está contando aquilo que inicialmente parecia ser ridículo. E a palavra está dizendo que Deus, pela palavra, Ele criou os mundos. Eu acredito que quando Deus pensou em formar a terra, primeiramente veio um pensamento. Eu acredito que um dia Deus olhou para o universo e pensou, imaginou um mundo redondo. E ele começou a imaginar como é que seria este mundo, o que teria. Então ele começou a pensar em água. E o seu pensamento inicial, a Bíblia diz que a terra era formada por água, 100% água. Então era o pensamento inicial de Deus. Mas quando foi depois, Deus pensou, não, mas eu vou colocar terra nesse planeta, neste mundo. Então Deus resolveu colocar a terra e dividir as águas em oceanos, rios, lagos, açude. E colocou a parte terrena sobre a terra. E Deus viu que isso era bom. Então Deus olhou, não, vou criar aqui luminar para iluminar o dia. E Deus fez isso e viu que era bom. E Ele criava todas as coisas pela palavra, porque primeiramente eu creio que Ele pensava, Ele tinha uma ideia. Deus é um idealizador, Deus é mestre, Deus é arquiteto, Deus é engenheiro, Deus é projetista.
Então, primeiramente, ele projetava aquilo no seu coração, e quando ele queria executar, ele falava. Ou seja, aquilo que Deus coloca no nosso coração, aquele pensamento, aquela ideia, aquele projeto, aquele sonho, ele começa a tomar proporção maior quando nós começamos a falar. Quando nós começamos a falar, você observa que quando você conta um projeto de Deus para alguém, ele vai ter um impacto, seja negativo, seja positivo, né? Mais negativo, pastor, não foi José que contou o seu sonho para os seus irmãos e o impacto foi negativo, mas sendo positivo ou negativo, teve impacto, sim ou não? Por que teve impacto? Só tem impacto aquilo que tem relevância, aquilo que faz sentido, aquilo que tem poder. Então, enquanto o sonho que Deus deu para José estava apenas no coração dele, talvez ele não teria coragem de contar para ninguém aquele sonho, porque a Bíblia diz que ele via as estrelas, se prostrando às suas estrelas. Depois ele viu de novo, e no sonho ele viu os feixes se prostrando ao seu feixe. Então eu acredito que quando José acordou daquele sonho, ele pode ter achado ridículo, e jamais ele teria coragem de contar para alguém, mas o projeto era de Deus, o pensamento era de Deus, o querer era de Deus. E quando menos José esperava, ele olhou para os seus irmãos e para o seu pai e disse: ei, eu tive um sonho, deixa eu contar o sonho que eu tive. Então José contou o sonho em que as estrelas se prostravam à sua estrela, que os feixes dos irmãos se prostravam ao seu feixe. Então houve um impacto. Então, quando Davi contou o projeto de Deus, quando Davi verbalizou aquela centelha que estava no seu coração, gerou um impacto. Mas pastor, foi negativo. Foi negativo porque eles eram invejosos. Foi negativo porque tinha lepra no coração. Mas que houve impacto, houve. Foi negativo. O erro não foi de José. O erro não foi o sonho que Deus deu. O erro não foi Deus ter dado sonho para José. Mas o erro foi do coração leproso e invejoso dos seus irmãos. Mas enfim, quando vem de Deus, tendo um impacto inicialmente positivo e negativo, quando a gente vai ver, a gente está falando. Por quê? Porque Deus é que faz a gente falar. Porque as coisas só vão começar a ter proporção, só vão sair da gaveta, os projetos só vão sair do nosso coração e se tornar reais quando a gente começa a falar. Sabe por quê? Porque se você está falando é porque aquela que antes era apenas uma centelha do seu coração, agora já está virando uma chama. E a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Se você está falando do projeto de Deus na sua vida, é porque já não é mais uma faísca, já não é mais uma pequena centelha, já não é mais uma ideia boba, mas aí já é algo, já tem um fogo aceso dentro de você. E quando você fala a respeito de algo que está aceso, que está queimando no seu coração, isso vai gerar um impacto. Se o coração que estiver ouvindo for bom, vai gerar alegria. Mas se o coração que ouvir for mal, vai gerar inveja, vai gerar rancor, vai gerar discórdia, contenda, guerra. Mas por que gerou tanta inveja dos irmãos? Porque os irmãos poderiam ter dito, já mudei a pregação, os irmãos poderiam ter dito: não, mas isso aí foi um sonho, você comeu demais, você comeu muita pizza antes de dormir, José. Tem nada a ver. Mas os irmãos de José, eles não desconsideraram o sonho, na verdade, eles ficaram irados. Se ficou irado é porque José não falou de qualquer forma. Se gerou uma guerra é porque quando José falou, ele não falou da boca para fora. Mas quando José falou, saiu fogo da sua boca. E a Bíblia diz, lá no livro de Coríntios, 1 Coríntios, que eu não estou lembrando, parece que é o 5, diz que Deus, ele prova as obras do homem através do fogo. Se as obras for feitas de palha, então pelo fogo a palha se consumirá. Mas se as obras tivessem sido feitas com forte alicerce, tivessem sido feitas de ferro, de bronze, então manifestará. Se as obras é mal, tem pilha aí? Está entendendo? Está entendendo? Para resumir, isso aqui dava aqui até meia-noite, mas não posso me estender até meia-noite.
Resumindo, se o que sai da nossa boca, se sai com poder, se sai com fogo, é porque aquilo ali já é algo de alta relevância para a vida de quem fala. Quando Deus criou o mundo, disse: haja água, haja terra, haja luz. Tudo aquilo aconteceu porque aquilo ali já era algo que era de alta relevância no coração de Deus. Para Deus era importante, Deus tinha grande interesse de criar os mundos. E depois que Ele criou tudo, Ele pensou mais uma vez: é bom que a terra tenha alguém para dominar a terra. Então Deus teve a ideia de criar o homem. Ele teve a ideia. E quando Ele criou o homem, Ele disse: como foi bom ter criado o homem. Ele disse: isso é bom. Aí depois de um tempo Ele disse: não é bom que o homem fica só. Deus teve outra ideia. Ou seja, algo começou a centelhar no coração de Deus. E quando já não era mais apenas uma pequena centelha, mas já era algo forte no coração de Deus, já era uma chama que estava ardendo no seu coração, Ele chamou Adão e disse: Adão, durma. Então Deus fez com que Adão tivesse um sono profundo. Da costela de Adão Ele criou a mulher. Ou seja, tanto o homem como a mulher foi criado, veio a partir do entendimento do coração de Deus que aquilo ali era bom. Ele teve interesse na tua vida, na minha vida. Você, mulher, deve ter interesse. Porque Deus não faria nada. Ele não faria nada se primeiramente aquela ideia do coração dele, que por hora é apenas uma centelha, um pequeno fogo, não virasse uma chama, de modo a ele ter que falar. Deus criou falando. Ele falava: haja luz, haja sol. Todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criadas, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ora, então é isso que acontece, porque nós somos imagem e semelhança do homem. Ou seja, o que eu quero dizer? Que tudo que está acontecendo em tua volta é culpa sua. O que está acontecendo de bom é culpa sua. O que está acontecendo de mal é culpa sua. Porque tudo que é gerado em nossa volta, tudo que acontece na nossa vida, vem primeiramente da maneira que a gente pensa. Porque a maneira que a gente pensa é aquilo que a gente vai falar, né? Dependendo da maneira, do estilo de pensamento que nós temos, então vai ser aquilo que a gente vem falando. O que é que você vem falando nos últimos dias? O que é que você vem pronunciando nos últimos dias? O que é que está no seu coração e de repente você não aguenta mais, você fala e de repente diz: falei. É bom ou é mal? O que é que você falou nos últimos dias e você disse: eu não ia falar não, estava no meu coração, não ia nem falar, mas agora eu não aguentei, tá, e desabafei. Nós devemos ter cuidado com o que a gente está desabafando, porque se você está desabafando é porque aquilo que estava no seu coração não era apenas um foguinho, mas era uma chama que estava dentro do seu coração. E se você desabafou uma coisa boa, então tem coisa boa chegando aí. Mas se você está desabafando, falando coisa ruim, murmurando, eita, então cuidado, te prepara, porque está vindo chumbo grosso aí. Diz assim: misericórdia. Pronto, ninguém disse misericórdia. Se tivesse uma pessoa que tivesse dito misericórdia, só eu tinha dito. Isso aí é diferente. Então tudo que está acontecendo em nossa vida, em nossa volta, ou que as pessoas que estão perto de tu, foi tu que atraiu. Essa situação aí foi tu que atraiu. O estado da tua casa agora, neste momento, foi você que atraiu. Ah, pastor, então como é que eu mudo esse meu jeito de falar? Muda a maneira de pensar. Porque tu só vai falar aquilo que começa do pensamento. Começa de um pequeno pensamento. Quando você vê, você falou. E às vezes a pessoa fala e pensa: poxa vida, eu nunca pensei que eu ia falar aquilo.
E quando você vê, você já falou, aquele fogo que estava ardendo no seu coração, agora você falou, e depois que você fala, então você agora gerou um fogaréu. E é isso que retorna para a nossa vida. É isso que está, por isso que Paulo diz: não vos conformeis com esse mundo, mas antes transformar pela renovação da nossa mente. Porque o falar começa da mente, do pensamento. A maneira que nós devemos pensar. A maneira que nós devemos pensar. Não pense, não olhe, de hoje em diante não olhe para o que os outros estão pensando, porque senão tu vai pensar igual. De agora em diante, antes de tomar uma decisão, tu não vai olhar o que é que a maioria da pessoa está pensando, não. De agora em diante, se Deus colocar no teu coração de adquirir um bem, se foi Deus que colocou no teu coração, tu não vai olhar como é que está o estado da economia do país, não. Tu não vai olhar quanto é que está a taxa de juros, não. Se foi Deus, tá certo? Se foi Deus, se não foi Deus, a gente não se responsável. Mas se foi Deus que colocou isso aí no teu coração, não vai consultar, perguntar: ei, você acha que esse tempo, esse período desse ano é favorável eu adquirir isso? Ora, se foi Deus que colocou no teu coração, rapaz, se Deus foi colocou no teu coração, tu vai consultar a multidão. Por quê? Porque só vai fazer diferente quem pensa diferente. Se tu for olhar para a multidão não faz nada. A multidão fica quieta, a multidão retrocede, a multidão é covarde. A multidão não sai do canto, a multidão ela só faz murmurar e reclamar. A multidão só faz se maldizer, porque a sua vida não muda. Aí tu vai olhar para quem não consegue mudar de vida. Olha para a multidão não, rapaz. Quer matar gigante? Olha para quem está matando gigante. E hoje é noite de avivamento. Eita, é 9h10, não dá certo não, rapaz. Essa pregação tem que começar às 7 horas da noite. Na hora que o negócio está começando a esquentar, Miqueias. Oh, meu Deus do céu, aí já está na hora de terminar. Isso aí não, viu? É porque inventaram que os cultos tem que ser 1h30. Mas foi coisa do homem. Onde é que está na Bíblia que o culto tem que ser 1h30? Onde é que está? Aí como inventaram isso, aí todo mundo quer que os cultos sejam... Todo igreja tem que ser 1h30, porque as outras igrejas é 1h30, 2 horas. Então tem que ser. Podia ser diferente, né? Se a multidão contribuísse, né? Eu quero ser diferente. Mas se eu for ser... Nesse caso, se eu for diferente, você vai me deixar sozinho aqui? Vai embora? Então, pessoal... Hoje é noite de avivamento. E as pessoas que foram levantadas para fazer uma diferença no mundo espiritual são pessoas que tiveram a mente renovada. Ninguém jamais conseguirá ter um peso no mundo espiritual, um peso de glória na sua vida, se você não tiver a sua mente renovada, se você não tiver seu pensamento renovado. Batizado com o Espírito Santo tem um bocado aí, pregando tem um bocado aí, louvando tem um monte, orando em línguas tem um bocado. Mas só quem fez história na igreja, só quem fez a diferença na igreja, só quem arrastou multidões para Jesus na igreja, foram aqueles que se comportavam diferente, por pensar de uma maneira diferente, ou seja, por adotarem uma nova maneira de pensar. Só esses fizeram a diferença, só esses ficaram registrados na história, só esses deixaram o seu legado, só esses estão fazendo a diferença na atualidade. Só aqueles que têm um peso de glória muito excelente da parte de Deus na sua vida. Se você for pregar, você tem que ser diferente. Se você for pregar baseado nos que já estão pregando por aí há 10, 20, 30 anos atrás, tu vai ser igual. Vai ser a mesma coisa. Tu quer ser a mesma coisa? Foi mal. Se tu for cantar, se antes de tu cantar, tu for procurar ver como é que os outros estão cantando, por exemplo, tu vai louvar um louvor.
Aí antes de louvar louvor, tu vai abrir aí uns 3 cantores, 3, 4, 5, e vai verificar como é que eles estão cantando esse louvor. Aí tu vai fazer parecido. Não olha para quem está fazendo, não. Faça do seu jeito. Vai fazer igual aos outros. Vai pregar igual aos outros. Vai orar igual aos outros. Vai adotar para a tua vida a mesma atitude, a mesma cultura que os outros vêm fazendo e não está dando certo. Não está dando certo lá, vai dar certo contigo. Faça diferente. Porque quando nós fazemos diferente, nós estamos na oportunidade de acertar. Se Davi fosse olhar como é que os soldados de Israel estavam guerreando as suas guerras naquele tempo, ele tinha perdido. Saul ainda tentou, tu vai revestir essa roupa, tu tem que fazer igual os meus soldados. Davi, jamais. Eu vou fazer do meu jeito. E do jeito que ele fez, deu certo. Diz assim para a pessoa que está ao teu lado: você está sendo treinado para ter um pensamento diferente, um coração diferente. Eu estou forjando isso, eu estou querendo tirar isso aí. Eu sei que está aí esse coração diferente, esse coração de Davi. Eu sei que está escondido aí, ó. Está escondido ali, ó. Está calado, está de trás das malhadas. Olha para a pessoa que está ao teu lado só mais uma vez e diz assim: eu sei que este coração está aí. Portanto, a partir de hoje, bota ele para fora. Deixa ele falar. Deixa ele tomar atitude. Deixa ele fazer algo diferente. E homens que foram canal de grande avivamento no passado e hoje, que vem fazendo a diferença no meio espiritual, claro que ele adotou coisas diferentes. Ele foi pregar coisas diferentes. Ele foi fazer culto para Deus de uma forma diferente. E nós estamos aqui hoje para orar para o avivamento. Eu profetizo que a partir de agora, de agora em 15 minutos, em 15 minutos de oração, você vai deixar este leão aí, você vai botar esse leão para fora. Mas não é para brigar, não. É para fazer a diferença. Porque se avivamento fosse se manifestar pelo que as pessoas já estão fazendo, já tinha se manifestado. É simples. A sabedoria de Deus é simples. Se o mais de Deus que Deus prometeu nesse último tempo, antes da volta de Jesus, né? O mover do Espírito Santo da última colheita, se fosse para se manifestar através das coisas que estão fazendo agora, já teria se manifestado. Já teria acontecido. Sabe por que não aconteceu? Porque a maneira que estão fazendo não está certo. Estão fazendo tudo igual. E as novas gerações que vêm, em vez de elas procurarem fazer de acordo com o que o Espírito de Deus está soprando no seu coração, aí eles querem fazer da mesma forma do que já vem fazendo. Vamos fazer aqui uma festa do Dia dos Pais.
Aí a pessoa vai pesquisar como é que fazem Dia dos Pais nas outras igrejas. Aí faz igual. Não, Dia dos Pais tem que ter essa decoração. Não, aqui ninguém faz com essa cor. Ninguém faz com essa cor. Se você for pesquisar, todo mundo que faz esse tipo de festa só faz ou com essa cor, com essa cor, com essa cor. Agora pega e faz diferente para tu ver. Pega uma cor, faz uma cor que ninguém fez, para tu ver. No mínimo tu vai causar uma polêmica. Mas no mínimo tu vai gerar uma guerra. Mas a guerra vai ser gerada no coração leproso. No coração bom, vai gerar, sabe o quê? Vai gerar entusiasmo. Vai gerar renovo. Vai gerar alegria. Vai gerar paz. Vai gerar o quê? Vai gerar uma nova geração. Aí gerar uma nova geração de pessoas que querem fazer as coisas diferentes. Aí quando Deus vê algo diferente, que essa diferença é a de Deus, foi Deus que colocou esse querer, aí Deus vai manifestar o que Ele quer manifestar. Aí Deus vai fazer o que Ele disse que ia fazer. Aí Deus vai fazer com que tudo contribua para o teu bem. Vai fazer com que as pessoas te ajudem. Vai fazer com que as pessoas se acheguem. Vai fazer com que as pessoas contribuem. Oh meu Xiaomi. Ai meu Deus. Vai fazer com que, ainda bem que está com a película. Vai fazer com que as pessoas, a partir do momento que tu botar para fora o que está escondido, bota para fora o que está escondido. Porque quando tu deixar se revelar aquilo que Deus colocou atrás desse coração aqui, tem esse coração, atrás desse coração aqui tem algo que Deus colocou. Se tu deixar esse coração de Deus, ele se manifestar, se tu deixar ele falar, se tu deixar ele decidir, se tu deixar ele resolver, se tu deixar ele trabalhar, aí tu vai ver Deus trabalhando. Pessoal, então vamos entrar em espírito. Se concentre no Senhor, leve o teu pensamento. Leve tuas imaginações ao Senhor. Coloca o teu coração nele intensamente, agora de forma intensa. Seja quente no espírito. Intenso. O quente que eu digo é de todo o pensamento, de todo o coração e de toda a imaginação no Senhor agora. Vai, começa a olhar para os montes. Levanta os teus olhos para aquele que se assenta no céu. Ainda dá tempo.
Se você tiver com dificuldade de concentração, tiver se lembrando aí do trabalho, alguma coisa, antes de tu começar a orar, tu dá uma pausa na oração aí, respira aí 3, 4, 5 vezes, ou quantas vezes necessário, tu respira e solta o ar, começa a perceber a tua respiração. Isso aí vai te ajudar a aumentar a tua concentração. A gente não consegue encontrar Deus desconcentrado. Eu quero todo mundo cheio do Espírito Santo aqui no máximo em até 3 minutos. Sinta o Espírito Santo, imagine aí o Espírito Santo. Isso aqui vai ajudar a ativar a tua fé. Não é visão, é imaginação, mas a imaginação ativa a fé. E a fé, ela vai gerar comunhão, que vai gerar unção. A unção vai gerar poder, revelação e avivamento. Imagina aí o Espírito Santo, o Espírito, imagina o Espírito, o Espírito de Jesus. Aí imagina agora o teu Espírito do lado do Espírito de Jesus. Agora se imagina os dois se unindo, como se tivesse um entrando no outro e virando um só Espírito. Tu vai ver o que vai acontecer. Imagina isso aí, tu vai ver o que vai acontecer. Aí tu vai sentir que tu é um só com o Senhor. Aí as tuas faculdades espirituais serão aí reativadas. Se essa palavra mexeu com o teu coração, Deus vai derramar um espírito de ousadia aí sobre tu. Se essa palavra teve importância para você, se ela faz sentido, Deus vai dar um coração novo aí, um coração novo, diferenciado. Tu vai ser diferenciado na tua casa, na tua empresa, no teu trabalho, na tua rua, no teu ministério. Vai ser diferenciado, positivamente diferenciado. Você pode sentir aí a sensação que você está com falta de ar, mas não é falta de ar não. Você pode estar sentindo, puxando o ar com mais força. No meio da oração, não é falta de ar não tenha medo não. É o Espírito de Deus que está fazendo tu tirar o mel da rocha. Aí tu vai notar que quanto mais tu respira assim intenso, se isso vier de Deus, tu vai notar que tu fica mais apoderado do Espírito Santo. Aí começaram a arranjar os dentes. Aí dá vontade de orar em línguas. Eu já estou sentindo, mas eu estou te esperando, porque se eu for na tua frente, aí pronto, eu não vou ver o que é que vai acontecer. Eu quero ver o que é que vai acontecer na tua vida. Se eu for na frente, é arriscado ser arrebatado. Não quero ser arrebatado agora não. Quero ver o que é que vai acontecer aqui. Mas não demora muito não, que eu estou quase não me segurando. Eu tenho certeza que Deus vai fazer eu mover aqui ainda. Eu quero saber quantos coração de Davi tem aqui. Gente que vai ser diferenciado aqui. Portanto, na tua oração aí, tu não olha o que é que o outro está fazendo não.
Mas como a irmã Conceição, deixa o Espírito Santo fazer. Tô nem aí o que vão achar. Aí eu não vou entrar no mistério não, porque não tem ninguém entrando nos mistérios. Aí eu não vou orar em línguas agora não, porque ninguém está orando. Não, faça isso não. Vá na frente, faça que nem Davi. Sai na frente. Tu é referência. Quem sai na frente é referência para os demais. Vai. 1, 2 é diferente, os outros são seguidor. Tu quer ser seguidor ou quer ser diferente? Se tu quer ser diferente, vai na frente que o resto vai te seguir. Não, irmã? Eu quero ver Deus virar coração de gente aqui pelo avesso. É que nem diz aquela música. Eu tenho o coração de por avesso, porque esse coração aí está pensando tudo errado. Mas eu determino em nome de Jesus. Esse coração vai de avesso aí, ó. Diz assim, quer saber mais, Jesus? Quer saber? Você é diferente? Você é diferente? Vou tomar atitude. Vou sair na frente. Porque eu prefiro ser seguida do que ser seguidora. Pelo Espírito. É pelo Espírito. Deus vai transformar esse coração, vai aí. Esse coração vai enganoso. Te enganou tanto esse coração. Esse coração já inventou tanta mentira para tu mesmo. Mas eu determino que hoje tu vai receber um coração segundo o coração de Deus. Estou sendo profético. Quer revelação? Estou passando, eu passei bem umas 10. Ai, deixa Deus te tomar aí. Ele quer te mexer por dentro. Quer te mexer por dentro, Hoje é noite de mudar de coração. Vai aumentar a intensidade do poder de Deus. Aí, ó. Vai aumentar. Vai aumentar a porção. Te segura aí. E o Douglas, vigia com as grades aí, para não vai sair crente voando aí pelo meio da pista aí.
Eu não quero nem saber. Eu não vou desperdiçar essa noite de jeito nenhum. Eu não vou deixar essa quinta-feira passar de qualquer jeito. Deixo nada, daqui para outra quinta-feira tem Ezé. Vou esperar mais 7 dias, vou nada, é hoje. O Espírito de Deus está se derramando aqui, ó, no nosso meio. Está escrito na palavra que o reino de Deus não está ali nem acolá, está entre vós. Já está entre vós. O que Deus está fazendo é derramando mais. É mais. É mais. Deus, eu quero mais. Eu quero mais sobre a nave da igreja, sobre este altar. Quero bem mais forte. Mais forte. Que o anjo do Senhor vá tocando. O anjo do avivamento. Aumenta, anjo, a intensidade da glória de Deus aqui. Eu creio, Jesus. Eu creio. Sim, Senhor. Eu já te disse, eu creio. Ai. Ai. Eu não quero nem saber onde é que o diabo está. Eu quero é me esborrachar na presença de Deus. Quero nem saber onde é que o diabo foi fazer a sua ninhada hoje. Eu quero é Deus. Ele está aumentando, viu? Só aí. Tem avivamento aqui, ó. Aí. É o anjo. O anjo tocou na barriga de um ali quando caiu com o fogo. E o que estava atrás dele para segurar também sentiu fogo no mesmo lugar, na barriga. Tem anjo tocando aqui, viu? Aí, eu estou te esperando. Porque depois que eu deixar a tampa da chaleira voar aqui, eu não sei quem é que vai encerrar esse culto, eu não sei. Mas antes disso acontecer, eu quero ver onde é que tu vai chegar. Eu me alegro com a tua alegria. Eu estou torcendo por você. Eu creio, tu vai chegar lá. Eu creio que para você também hoje vai ser a noite mais importante da tua vida. Eu creio.
Eu sabia que hoje ia ser diferente. Ah, o meu Deus não falha. Ei. Ai, meu Deus, eu não estou mais me segurando. Viu, Flávio? Qualquer coisa, tu encerra o culto aqui da bênção apostólica, viu? Deixa eu com o papai aqui, deixa eu. Ai. Qualquer coisa, se a pastora também aí, ela for arrebatar aí, vocês aí do apoio aí, encerra o culto aí, faz a oração e encerra. Corre. Se tu correr, eu digo que tu é diferente. Se tu não correr, eu corro. Quem é que vai correr também? Já tem um ali. Deixa o anjo me saltar aqui. Na hora que ele me saltar, tu vai ver.
Vou logo avisando. Não vou te esperar mais não, viu? Não tô aguentando. Deus, se eu for arrebatado aqui no espelho, eu quero levar menos mais uns 3 comigo. A primeira é minha esposa. Quero ir só não. Quero levar uma caravana aqui. Eu, minha esposa, uma caravana. Ai! Se for para ter uma experiência aí, Senhor, ai, deixa eu levar aqui esse pessoal. Fora minha esposa, deixa eu levar mais 3. Ai, Pedro, Tiago e João. Ai, se ele testemunha lá, vai que Pedro queira armar uma cabana lá para Abraão. Vai que o Elivelto queira dar uma ajudinha e preparar uma cabana para Elias. Ei, vai dar uma voltinha na carruagem de fogo. Ei, ai, sai. Deixa hoje me soltar para tu ver. Vai passar uma carruagem de fogo aqui e vai levar uma caravana. Vai dar uma voltinha lá no céu. Ei, vai passar por Elias, vai passar por Eliseu, vai passar por Abraão, vai passar por Jesus, vai passar pelo Espírito Santo, vai passar no meio dos anjos, dos querubins, dos serafim. Vai dar uma voltinha, mas antes da bênção apostólica, nós estamos de volta. Quem vai na cara, Aí vem ele. Eu não sei se é um querubim, se é um serafim. Eu não sei se é Elias que tá chegando aí. Tá chegando um varão aí. Tá descendo um varão de fogo. Eu não sei se é Moisés que tá descendo. Eu não sei se é um querubim, mas é do céu.
Espírito do Senhor está derramado. Este lugar está derramado. Está derramado. O Espírito do Senhor está derramado na casa. Ei, mulher, onde é que tu está com essa Bíblia na mão? Já vai embora. Tá aí pra onde com essa Bíblia na mão? Ai, tu não tá entendendo no mistério não. Ai. Fogo acendeu. Quem desceu aqui foi um varão do céu. Ei, ele não disse, pastor, que ia descer. Ele disse para tu, tá aí, desceu. Ai! Ai!